Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ative agora o sininho para receber todas as notificações, principalmente dessas últimas aulas que eu estou trazendo para vocês nas nossas aulas contra o tempo, dentro, é claro, da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. E vamos para a nossa terceira aula do Contra o Tempo. Para quem está chegando agora, estas aulas contra o tempo é para nós enfrentarmos um dos principais inimigos de prova, principalmente quando se refere em matemática, que é o nosso tempo. É para você fazer o quê? É para você ganhar tempo na hora da tua prova. É por isso que nestas aulas do nosso Contra o Tempo, eu trago para você aí de casa alguns artifícios, algumas artimanhas de cálculo e hoje não vai ser diferente. Na primeira aula do nosso Contra o Tempo, para quem não assistiu, volta lá pessoal, vale a pena. Eu mostrei para vocês como efetuar o cálculo mental do teu MMC. Eu mostrei o que era um número misto composto por uma parte inteira, uma parte fracionária. Eu te ensinei a calcular a raiz quadrada de um número inteiro positivo qualquer, raiz quadrada de 17, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 82. Tranquilo? Volta lá para você verificar. Na segunda aula, nós vimos os critérios de divisibilidade. Quando é que o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5? Quando é que o número é divisível por 6, por 7, por 8, por 9, por 10? E também nós vimos quando o número é divisível por 11. Ainda falando em divisibilidade, ainda falando em decomposição, nós vamos trazer, pessoal, na aula de hoje, uma malandragem, uma vavalandragem que eu já postei há muito tempo lá no meu Instagram, lá nas redes sociais, já faz um bom tempo, mas eu estou trazendo aqui para dentro do canal esta aulinha, pessoal, que é um método prático, um método muito fácil para você fazer uma decomposição. E aluno meu, aluno que está me assistindo, vai fazer a decomposição de números na casa dos milhões em frações de segundos. Olha o que eu estou prometendo para você e no final desta aula, pessoal, você vai ver se eu vou cumprir ou não, ok? Então clica no sininho aí, inscreva-se no canal e vamos nessa. E para nós começarmos a falar em decomposição de fatores, nada melhor que você aprender a ler matematicamente junto comigo. Quando eu falo em decomposição em fatores primos, como é que você lê isso matematicamente? Ah, professor, eu não sei porque a matemática não é para mim. Claro que é para ti. Quando fala em fatores, tu lembra lá do teu ensino fundamental? Que tu falava assim, ó, melhor, a professora falava assim para ti. A ordem dos fatores não altera o... Aí tu vinha correndo aqui. O produto. Não é isso, velho? Às vezes nem sabia o que estava falando. Tem outra frasezinha para você completar aí, que era muito conhecida, que era essa aqui, ó. A professora falava... O produto dos meios é igual ao produto dos... Aí tu vinha aqui, dos extremos. Isso, lembra disso? Quer dizer, você completava as frases, mas nem sabia o que você estava falando de fato, ok? Eu vou te mostrar, pessoal, como ler matematicamente junto comigo. Quando eu falo em fator, fator é aquilo que multiplica. É por isso que você fala assim, ó, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o produto. É que 2 está multiplicando 3, o 3 está multiplicando 2. Então 2 e 3 são fatores. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o resultado. E o resultado de uma multiplicação nós chamamos de produto. Então já sabe o que são fatores. Agora, fatores primos. O que são números primos? Pessoal, nós já vimos isso em outras aulas aqui do canal. O que são números primos? Quando é que um número é considerado um número primo? Um número é primo quando ele tem apenas 2 divisores naturais. Um dos divisores é ele mesmo, porque qualquer número é divisível por ele mesmo, e o outro divisor é a tua unidade, porque qualquer número é divisível por 1. Lembra, pessoal, da aula passada do canal que eu falei na palavra divisível? Quando eu falo divisível, significa que a tua divisão ela é exata, ou seja, resto zero. Agora eu peguei 3 exemplos para vocês, 24, 12 e 60, e eu gostaria que você efetuasse a decomposição desses valores em fatores primos. Então, fator tu já sabe o que é, número primo tu já sabe o que é, nós vamos ver agora o que é uma decomposição em fatores primos. Como nós já vimos pela aula anterior do nosso Contra o Tempo, a segunda aula dos critérios de divisibilidade, esse número 24, ele é divisível por quanto? É por 2, porque ele é par, então ele é divisível por 2. 24 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 12. Só que 12 é par, também é divisível por 2. Ah, então você vai ter dá por 2. 12 dividido por 2 vai dar um total de 6. Mas 6 é par, também dá para dividir por 2. Dá por 2, 6 dividido por 2 vai dar um total de 3. 3 não é par, não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir por 3. Opa! 3 dividido por 3 vai sobrar 1.
acabou. Então, estou informando para vocês que o número 24, ele poderá ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vamos colocar a decomposição aqui, pessoal. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 2 elevado no expoente 3, vezes 3. Aqui eu coloquei para vocês mais abaixo, nada mais, nada menos que a decomposição do número 24. Agora, o 2 está multiplicando, o 3 está multiplicando, eles são chamados de fatores. Só que o 3 é um número primo, porque ele só tem 2 divisores naturais, ele mesmo e o número 1. O 2 também é um número primo, e, por sinal, é o único primo que é par. Os demais infinitos primos, todos são ímpares. Como o 2 é primo e o 3 é primo, e eles estão multiplicando, eles são fatores primos. Então você acabou de decompor o 24 em fatores primos. Agora sim, tu pode estufar o peito e dizer assim, estou entendendo matemática. Agora tu pode estufar o peito, pessoal, sem modéstia, é para você, não estou falando de mim. Sem modéstia, pode olhar para ti e dizer assim, eu sou... Isso, ok? Então, para mostrar que você... Olha para cá. Aqui você tem o 12. Vamos fazer a decomposição do 12. O 12 é par, automaticamente o 12 dá por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. O 6 é par, também dá por 2. Então, dá por 2, vai sobrar 3. O 3 não é par, mas dá por 3. Então, você vai ter 3 por 3, vai sobrar 1. Em outras palavras, eu posso afirmar que o 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vai dar um total de 2 elevado ao quadrado, vezes 3. Então, aqui eu coloquei para vocês nada mais, nada menos que a decomposição do número 12 em fatores primos. Vamos pegar o número que acaba em 0 aqui, gente. E temos que nos acostumar, você vai ver onde você vai ver... Eu falo rápido pra caramba, né? Ó, você vai ver onde você vai chegar comigo no final desta aula. Você vai aprender a fazer uma decomposição com números na casa dos milhões em poucos segundos. Professor, poucos segundos, escuta e me acompanhe até o final desta aula. Vamos pegar o número que acaba em 0 e já vai te acostumando com números que acabam em 0, porque se nós pegarmos, por exemplo, a prova do Enem, ela trabalha com situações do cotidiano, ela trabalha com tantos barris de petróleo produzidos em milhões, em trilhões, sei lá, ele fala do imposto em bilhões, em trilhões, números muito grandes que acabam em 0. E se você precisasse fazer a decomposição desses valores? Então comecemos, pessoal, do início do princípio do começo. Vamos lá? Comigo aí de casa, 60 dá por 2. É par, dá por 2, vai dar um total de 30, que também é par, dá por 2. 30 dividido por 2 dá um total de 15, não é par, não dá por 2. Agora o próximo, 3. Opa! 15 é divisível por 3, porque 15 dividido por 3 vai dar um total de 5. Agora, 5 não dá por 3. Próximo, 5. 5 dá por 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu posso afirmar para vocês que o número 60, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Em outras palavras, vou colocar 2 vezes 2 vai dar um total de 2 ao quadrado, vezes o teu 3, vezes o teu 5. Acabei de escrever para vocês a decomposição do número 60. Agora eu gostaria que você olhasse com mais calma aqui. O 2, o 3 e o 5 são fatores, porque eles estão multiplicando. Agora, o 2 é um número primo, o 3 é um número primo, o 5 é um número primo. Você acabou de escrever o 60 em decomposição de fatores primos. Ok, gente? Então, isso chama-se decomposição em fatores de números primos. Fechou? Vem comigo porque tem mais aí. Muito bem, pessoal, eu peguei mais 3 exemplos para que você possa ir de casa me acompanhar para fazermos a decomposição desses valores em fatores primos. Já sabemos o que são fatores, valores que estão multiplicando ou sendo multiplicados. Primos são aqueles números que possuem exatamente 2 divisores naturais. Um dos divisores é ele mesmo e o outro é a tua unidade. Então, se eu te passar o 90, o 34 e o teu 2000, faça comigo aí de casa a decomposição em fatores. Professor, de novo, acho que eu vou acelerar essa aula. Calma lá. Calma lá que você vai ver onde eu quero chegar, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. O 90 é par? Então dá por 2. Dá por 2 vai dar um total de 45, não é par. Não é par, não dá por 2, mas dá por 3. Como é que eu sei que 45 dá por 3? Porque a soma dos algarismos, pela aula anterior lá dos critérios de divisibilidade, o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. 4 mais 5 dá 9, é múltiplo de 3, dá para dividir. 45 dividido por 3 vai dar um total de 15. Agora, 1 mais 5 dá 6. A soma de um múltiplo de 3 dá por 3.
15 dividido por 3 vai dar um total de 5. 5 só dá por ele mesmo, vai dar um total de 1, não é isso? Então eu posso afirmar para vocês que o teu 90 é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Eu posso afirmar que o 90 vai ser a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado no expoente 1. Aqui nós temos nada mais, nada menos, olha lá, que a decomposição do número 90. Agora passemos para o nosso 34 e para o nosso 2000. Aqui eu quero fazer uma comparação, porque nem sempre você vai fazer a decomposição e você vai levar muito tempo. Por exemplo, se eu tenho 34 é par. Se é par, automaticamente dá por 2. 34 dividido por 2 dá quanto isso? 17, porque 2 vezes 17 dá 34. Professor, 17 não é par, não dá por 2. Será que dá por 3? A soma dos algarismos, 1 mais 7 é 8, não é múltiplo de 3. Não dá por 5, porque não acaba em 0, não acaba em 5. E dá por quê, hein? E aí o cara fica pensando, o 17 ele dá apenas por ele mesmo. 17 dividido por 17 vai dar um total de 1. Agora, como é que o senhor sabe que o 17 dava apenas por ele mesmo? Porque 17 é um número primo, é um número que tem apenas 2 divisores naturais. Um dos divisores é 1. Porque 17 dá para dividirmos por 1 e o outro divisor é ele mesmo. Então 17 por 17 dá 1 e eu posso afirmar para vocês que o 34 eu posso escrevê-lo como 2 vezes o teu 17. Agora, enquanto eu destaco aqui, eu gostaria que você olhasse para o nosso último exemplo, 2000. E aqui, pessoal, eu vou fazer o link, eu vou fazer a ponte para a nossa última parte da aula de hoje, que é como fazer a decomposição em segundos, ok? O número acabou em 0. Os números que acabam em 0 são números que representam mais os dados reais, as situações reais, as famosas situações problema lá na tua provinha do Enem. Como é que eu faço a decomposição do número 2000? Agora eu vou fazer em duas partes. Primeiro, o aluno tradicional. Ó, aluno tradicional. Então vamos fazer a decomposição do 2000 junto comigo? O 2000 é par. É par, o que você faz? É dar por 2. Aí 2000 dividido por 2 sobra 1000. Aí 1000 o quê? É par, dá por 2 de novo. Coloca lá, dá por 2. Aí vai 1000 dividido por 2, vai dar 500. O 500 também é? Acertou, é par. Olha aqui, dá por 2 de novo, que vai dar um total de 250. E para a nossa surpresa, ele é par, então dá por 2 de novo, que vai dar um total de 125. Parou! 125 não é par, não dá por 2. Mas a soma dos algarismos, será que é um múltiplo de 3? Será que vai dar 3, 6, 9? 1 mais 2 dá 3, mais 5 é 8. Não é múltiplo de 3, não dá por 3. Mas acabou em 5. Acabou em 5, dá por 5. 125 por 5 vai dar um total de 25. E 25, pessoal, dá por 5. Então, 25 dá por 5, vai dar um total de 5. 5 dividido por 5, olha lá, vai dar um total de 1. Então, eu posso afirmar, olha só que um feio esse aqui, ó. Eu posso afirmar para vocês que o número 2000, ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado no expoente 4, vamos colocar aqui, 2 na quarta. Aqui você vai ter 5 vezes 5 vezes 5, então você vai ter ainda vezes o 5 elevado no expoente 3. Dá no cantinho aqui, dá no cantinho? 2 elevado na quarta vezes 5 elevado ao cubo é o número 2000. Pessoal, eu só não dormi no meio dessa decomposição porque eu tomei um café muito forte antes de gravar essa aula aqui, tá? Mas você, na hora da prova, num momento de tensão, tá? Preocupado com aquele fiscal que levanta de meia hora para colocar no quadro que você tem meia hora a menos para resolver os teus cálculos. Preocupado com o teu colega, tá ansioso porque você sabe que tem 45 questões, por exemplo, na prova de matemática do Enem. Que você está preocupado porque está fazendo um vestibular onde a matemática é o carro-chefe. E aí, você vai perder tempo fazendo isso? Claro que não! E eu vou pegar aqui um caso especial, vou te passar uma Vavá dica agora, dica do professor Vavá. Quando o número acabar em 0, não interessa se esse número é 2000, ou se esse número é 90, ou se é o número 10. Se o número acabar em 0, eu gostaria que você, aí de casa, fizesse a decomposição em apenas alguns segundos. Repito, isso funciona para apenas números que acabarem em 0. Aí alguém pergunta lá, Professor, e se não acabar em 0? não funciona. Fechou? Então olha para cá, vem para cá,
Vem comigo. Muito bem, pessoal, agora para nós aplicarmos a vavalandragem, presta atenção, porque só serve para números que terminam em zero, ou seja, não interessa se o número tem um último algarismo nulo, se tem os dois últimos algarismos nulos, ou se tem 3 ou mais algarismos todos nulos. Quando o número acabar em zero, você poderá fazer, pessoal, a decomposição em alguns segundos. Tu quer dizer uma coisa? Vamos começar com o número pequeno, ou seja, o número 20. Se nós fôssemos fazer uma decomposição normal, seria dar por 2, dar 10, que dá por 2, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. É rapidinho porque o número é pequeno. Mas nós já vimos que 2.700, por exemplo, é um número grande, é maior do que o 2.000 que nós fizemos recentemente e é um número que é complicado você fazer. Então presta atenção. Quando o número acaba em zero, automaticamente ele é par. Se ele é par, pessoal, ele é divisível por quanto? Por 2. Então, o 2 ele deve estar obrigatoriamente na decomposição desse valor. Agora, como o número acaba em zero, automaticamente ele é divisível por quem? Vou te dar uma pista. Uma pista, olha lá, por 5, muito bem. Então, o 5 tem que estar obrigatoriamente na decomposição do número 20. Como o número acabou em zero, já sei que é divisível por 2 e por 5, eu vou fazer isto aqui. Ao lado vou colocar 2 vezes 5, porque o 2 e o 5 devem estar na decomposição. Então vamos colocar lá 2 vezes o teu 5. Fechou até aí? Muito bem. Após colocarmos 2 vezes 5, esse é o nosso primeiro passo, você olha para o número original, no caso 20, e você vai eliminar tantos zeros finais quantos ele tiver. Por exemplo, tem um zero só, elimina um zero. Agora, a quantidade de zeros eliminados vai ser tanto o expoente do 2 quanto o expoente do fator 5. Como você eliminou um zero apenas, você vai ter 2 elevado na 1 e 5 elevado na 1. Ok, até aqui? Agora, professor, o que eu faço com o número 2? O número que restou, já sem o zero, o número 2, você coloca ele aqui embaixo e você continua a tua fatoração normalmente. Ou seja, você sabe que 2 dá por 2, isso aqui vai dar um total de 1. Então, eu posso afirmar para vocês que o 20 é 2 vezes 5 vezes 2, ou é 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado vezes 5. Vamos escrever aqui assim. O teu 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes o teu 5. Vou deixar a decomposição bonitinha aqui. Fechou até aí? Vamos passar então para o nosso número 60. Faça a decomposição do 60 usando esta técnica que eu acabara de colocar para você. O número acabou em zero? Acabou em zero. Então, é divisível por 2, é divisível por 5. Vamos colocar aqui 2 vezes 5. Você tem um zero, automaticamente corta esse zero. Como você cortou um zero só, você vai ter 2 elevado na 1, 5 elevado na 1. Agora você vai pegar o que restou, no caso o teu 6, você vai baixar o teu 6 e vai continuar fazendo a decomposição, como se nada tivesse acontecido. O 6, professor, ele é par, dá por 2. Dá por 2 e vai sobrar 3. O 3 dá por 3, que vai sobrar 1. Então eu posso afirmar que o teu 60 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos escrever a decomposição. É 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes o teu 3, vezes o teu 5. Esta é a decomposição do número 60. Vamos pular lá para cima para o nosso 90. Vamos lá? Aqui. O 90 acabou em zero. O que você vai fazer? Você vai colocar 2 vezes 5. Lembra que eu estou alterando aqui a notação, não sei se você percebeu, vezes com pontinho, vezes com a representação vezes. Aqui você vai ter um zero só, cortemos um zero. Como é um zero, expoente do 2 é 1, expoente do 5 é 1. Agora você pega este número que sobrou, que no caso é o teu 9, por gentileza, faça mais rápido para mim. O 9, tu já sabe que é 3 ao quadrado. Então, este 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Em outras palavras, eu posso afirmar que o teu 90 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 na 1. Vamos colocar o 90 aqui. É a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado no expoente 1. Aqui está a decomposição do 90. Professor, eu estava ansioso para chegar nesse valor. Agora vem comigo. Como é que eu faço a decomposição do número 2.700? Pessoal, quando o número acaba em zero, você vai usar a vavalandragem. Você vai usar a dica do professor Vavá, a Vavadica. Se o número acaba em zero, ele é divisível por 2. Se ele acaba em zero, é divisível por 5. Então, o 2 e o 5 devem estar na decomposição. Então, você coloca ao lado 2 vezes o teu 5. Após fazermos isso, você vai cortar a quantidade de zeros finais que existem. Quantos zeros finais existem? 2.
Como você cortou 2 zeros, o expoente tanto do 2 quanto do 5 agora vai ser 2. Porque o expoente do fator 2 e o expoente do fator 5 sempre serão iguais à quantidade de zeros cortados. Quer dizer que se eu tivesse 3 zeros, eu cortaria os 3 zeros, eu teria 2 ao cubo, 5 ao cubo. Calma lá, porque nós vamos ver mais exemplos. Isso! Agora você vai ter aqui o 27. O que eu faço com o 27? O 27 você vai baixá-lo e nós já sabemos que 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Então, escrevendo 2.700, acabou a decomposição dele. É a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao quadrado. Esta é a decomposição do número 2.700. Tranquilo? Beleza até aqui, pessoal? Entendido? Então me acompanhe, porque eu vou pegar números um pouquinho maiores. Vamos nessa. Então, pessoal, para nós fecharmos a aulinha de hoje com chave de ouro, eu peguei valores um pouquinho maiores. E quando estamos trabalhando com valores muito grandes, geralmente esses valores na tua prova, eles acabam em zero. Por quê? Porque tanto na tua provinha do Enem, como nas provas dos mais diversos vestibulares, eles começam a trabalhar e aplicar isso nas questões contextualizadas, nas questões temáticas, nas questões que envolvem uma situação, problema, e principalmente na provinha do Enem, em cima das competências e habilidades. Quando eu falo, por exemplo, do imposto de renda, estamos na casa dos trilhões, então vários números que acabam em zero. Quando eu falo na produção do petróleo, são quantos milhões de barris de petróleo produzidos? Na casa dos milhões, dos bilhões de barris. Então, quando nós tivermos números muito grandes que acabam em zero e nós precisarmos, por exemplo, escrevê-los em notação científica ou simplesmente em fazer a decomposição desses valores, o que você vai usar? A dica do professor Vavá. Eu quero que você faça em poucos segundos, pessoal. Aluno meu vai fazer isso no máximo, deixando a ponta do lápis quebrar e apontando o lápis de novo, no máximo em 15 segundos. Ok. Tô brincando, né, seu bobo? Aluno meu tem que fazer isso no máximo em 9 segundos. Achou que ia te dar 15, mas tá brincando. Olha pra mim, velho. Faça a decomposição rapidamente de 25 mil. Professor, eu dei pausa no vídeo e vou cronometrar. Então, cronometra aí, velho. Eu quero a decomposição do 25 mil. O que você faz? Eu vou fazer o primeiro devagar, tá? Pra você lembrar. Acabou em zero, já coloca do lado 2 vezes 5. Vamos lá, 2 vezes 5. O que você faz depois? Você vai pegar e cortar os zeros. Quantos zeros você cortou? 3. A quantidade de zeros cortados é tanto o expoente do 2 quanto o expoente do 5. Então, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. O que você faz com o número que restou? Você puxa para baixo e continue a tua decomposição normalmente. Então, você vai puxar o 25 para cá, não precisa nem fazer, né? Dá por 5, dá 5, dá por 5. Não, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, bem devagar ainda, fazendo a decomposição do número 25 mil, você vai ter 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao cubo. Opa! Aqui dá para juntar produto de duas potências de mesma base, conserva-se a base, somos expoentes. Então, neste caso, você vai ter ali 2 elevado no expoente 3 vezes. Aqui você vai conservar a base 5 e vai somar os expoentes. 2 com 3 dá 5. Esta é a decomposição do número 25 mil. Vamos pegar um número um pouquinho maior. Aqui você vai ter 130 mil. Professor, eu quero ver os 9 segundos. Vamos deixar para o maior lá. Vamos deixar para o maior. Vem cá, vem. 130 mil acabou em zero. O que você faz? 2 vezes 5. Agora vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cortaste 4 zeros. A quantidade de zeros que você cortou é o expoente do 2, expoente do 5. Agora você pega quem restou, o 13. O que você faz com o 13? Traga-o para baixo. Mas o 13 é um número primo. Se ele é um número primo, ele só poderá ser divisível por 1 e por ele mesmo. O 13 dá por 13 e vai sobrar 1. Então, a decomposição de 130 mil é a mesma coisa que 2 elevado no expoente 4, vezes 5 elevado no expoente 4, vezes o teu 13. Aqui está a tua decomposição. Fechou? Agora vamos lá. Longa aí. Ficha. Aí, quantos segundos? 9. Muito bem. Pode começar a contar. Aqui você vai ter 8 milhões. Faça a decomposição. Vamos lá. 1, 2, 3. Acabou em zero, Vavá. 2 vezes 5. Corto 6 zeros. 2 na 6, 5 na 6. Puxo 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Acabou a decomposição.
Ah, muito mais fácil que aquele 2000 que nós fizemos no começo desta aula, né? Na metade desta aula. Muito mais fácil, né, pessoal? Vamos fazer devagar para você entender, então? 8 milhões de dólares, 8 milhões de barris de petróleo. Você acabou em zero? Coloca do lado 2 vezes 5. Você vai cortar os zeros, todos os zeros que estiverem como últimos algarismos. Você cortou 6 zeros. A quantidade de zeros cortados é o expoente do 2, expoente do 5. Então, 6 zeros, 2 na 6, 5 na 6. Baixou 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Agora aqui, pessoal, escrevendo a fatoração, 2 na 6, 2 ao cubo, você vai multiplicar duas potências de mesma base. Conserva-se a base, soma os expoentes. Então, 2 na 6 vezes 2 ao cubo, conserva a base, soma 6 com 3 dá 9. Ainda você vai ter 5 elevado no expoente 6. Então, esta é a tua decomposição do número 8 milhões. Fechou, venho? Tranquilaço? Então, essa foi mais uma dica do professor Vavá. Essa foi mais uma Vavá Dica. Então, fechando a nossa aula contra o tempo dentro da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. Muito bem, pessoal, nós ficamos por aqui com mais uma aula do nosso Contra o Tempo dentro da série Matemática Melzinho na Chupeta. E se você gostou desta aula, compartilhe com um amigo, marque um amigo, dê aquele joinha e coloque nos comentários qual ou quais assuntos você gostaria que nós abordássemos aqui no nosso canal Vavá Matemática. Inclusive, esse assunto dos critérios de divisibilidade que eu coloquei na aula anterior, pessoal, e essa parte de decomposição de fatores foi sugestão de vocês. Então coloque o conteúdo ou os conteúdos que você gostaria que eu produzisse para os próximos vídeos. Eu ou até mesmo a minha equipe vamos selecionar, colocar na nossa lista que já está cheia, mas com certeza eu vou fazer o possível para te atender o mais rápido possível. Ok? Um grande abraço e até a próxima.